contar a história dela toda. Obrigada, viu? Bem-vinda, Paty. Obrigada. Boa noite, meninas. Espero que estejam todas bem seguras. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Minha primeira palestra oficial, assim, desde que eu decidi mudar de carreira, né? Que bom que a gente tem ferramentas hoje em dia que a gente consegue se conectar e trocar experiência e conhecimento, apesar desse momento turbulento aí que a gente está passando. Eu venho contar mesmo um pouco da minha história, né? O que me fez mudar, o que eu fazia antes e o que me fez mudar totalmente de carreira, mudar minha vida para buscar outras oportunidades profissionais, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Por quê? Porque quando eu decidi mudar de carreira e começar tudo de novo, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Com 28 anos, largar toda uma história, toda uma trajetória de dedicação, de estudo, e sozinha começar tudo de novo a essa altura da minha vida. A gente sabe que para a mulher é ainda mais difícil, né, começar uma carreira depois de certa idade, mas aí com o passar do tempo eu vi que eu não era a única, que tem muitas pessoas na mesma trajetória que a minha, né, que acabam se desapontando, se desestimulando com a profissão e querem mudar. E aí a minha intenção aqui é realmente é, mostrar um pouco do que eu passei para que mais pessoas tenham também esse incentivo, né, e vejam que é possível sim mudar. Não importa quanto tempo de carreira você tem, quantos anos você tem, e é possível sim encontrar oportunidades e ter uma outra carreira e também ser bem-sucedida nessa outra carreira. Então, para começar, eu venho de uma cidade chamada Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Essa cidade tem 100 mil habitantes, então é uma cidade muito pequena. Eu venho de uma família simples, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, então a minha mãe, que já sustentava a casa, me assumiu e se tornou mãe solteira. E a gente, apesar de ser uma família muito simples, a minha mãe sempre teve em mente de que o estudo era essencial. Então, a gente não tinha dinheiro para pagar colégio particular, mas ela ia lá todo início do ano, 6 horas da manhã, bater na porta das escolas, pedindo bolsa de estudo e falando que eu não ia tirar menos do que 9, que eu tinha todo que ela dava toda a garantia de que eu ia me destacar. E foi assim a vida inteira, graças a esse empenho dela, eu consegui estudar em bons colégios, com bolsa de estudo. E aí, na minha família, assim, ninguém tem graduação, e uma rotina de cidade pequena é muito diferente de uma rotina de capital, né? As pessoas, elas mal terminam o ensino médio, se terminam, elas acabam sendo empregadas em lojas e pequenas empresas da região. E as pessoas que concluem uma graduação nas faculdades que tem ali na região, ou elas têm dinheiro suficiente para pagar uma faculdade de medicina, ou fazem uma faculdade de direito e engenharia para ficar nas empresas da região. E eu sempre quis uma coisa diferente para mim. Então, não que as pessoas que gostem da rotina de cidade do interior estejam erradas, mas desde pequena eu sempre quis algo a mais, né? Eu sempre quis conhecer lugares diferentes, eu sempre quis é, fazer algo diferente para mudar um pouco o que vem acontecendo na minha família há muito tempo. Então, no final do terceiro ano do ensino médio, para surpresa da minha mãe, que não me deixava nem, que não me deixava nem sair na esquina sozinha, eu gostava muito de animais, eu gosto muito de animais, então eu decidi que eu ia fazer uma faculdade de biologia e ia fazer uma faculdade federal. Então, eu fiz um processo seletivo escondido da minha mãe. Falei que eu ia fazer uma prova, fui fazer e passei. E cheguei para ela, falei, mãe, passei numa faculdade federal, é, estou indo para o Rio de Janeiro para cursar ciências biológicas e para morar sozinha. Então, apesar do susto, ela me apoiou. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, sem nunca ter ido assim para uma cidade grande, para morar sozinha e para poder começar, né, na verdade, a minha vida.
E aí, durante esse processo, eu acabei fazendo graduação pela Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio, e em seguida também emendei num mestrado. Para quem não conhece, essa informação eu tirei da. A gente tem um LinkedIn, né, da área acadêmica, que chama Lattes. Então, eu deixei aqui para quem não conhece dar uma olhadinha como é que é. E toda a história, todo o trabalho, toda a trajetória de um pesquisador, a gente coloca no Lattes. Então, eu fiz graduação em ciências biológicas e me especializei em paleontologia. Então, desde o início da faculdade, logo no primeiro período, como eu não tinha muita condição financeira, eu procurei um estágio, porque o meu curso era integral, cursos de universidades públicas geralmente são integrais, e eu procurei um estágio e pedi uma bolsa de iniciação científica para conseguir ajudar a minha mãe com os custos, né, de me manter numa cidade diferente e tudo mais. E aí, então, desde o primeiro semestre da faculdade, eu comecei a construir essa carreira de pesquisadora, estagiando dentro de um laboratório de pesquisa. E aí, a partir desse momento, oportunidades foram surgindo, né? Então, o que que eu fazia, na verdade? Eu trabalhava num laboratório que cuidava de mamíferos, né? Estudava mamíferos, na parte de paleontologia. Então, todo mundo conhece um paleontólogo como uma pessoa que estuda dinossauros, mas a gente estudava mamíferos da época da Era do Gelo, né? Então, aquele filme da Era do Gelo era bem aquilo que a gente fazia. E aí, com o passar do tempo, eu consegui oportunidades de conseguir alguns projetos, algumas bolsas de estudo, para poder participar de congressos e concluir projetos fora do país. Então, eu tive a minha primeira oportunidade de viajar para fora, para participar de um projeto na Argentina. E durante o mestrado, eu ganhei uma bolsa de estudo para poder estudar material de um pesquisador dinamarquês que chegou aqui no Brasil em 1850 e ele foi o primeiro paleontólogo brasileiro, entre aspas, né? E esse material nunca tinha sido estudado desde então. Então, eu descobri que esse material estava abandonado em um museus da Dinamarca e da Inglaterra e escrevi um projeto, ganhei uma bolsa de estudo para poder estudar esse material no Museu de História Natural da Dinamarca e também no Museu de História Natural de Londres, que é o famoso Natural History Museum. E aí foi esse processo durante todos esses anos. Desse processo surgiram 2 artigos científicos em uma das melhores revistas científicas do mundo. Um de uma espécie de um gênero, né, novo que nunca tinha sido descoberto, e eu classifiquei esse gênero, e o outro também da minha tese de mestrado, onde eu classifico todo esse material que eu estudei fora. Então, sim, eu tive muitas oportunidades, eu tive uma carreira bem-sucedida, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisadores conhecidos mundialmente, né? Esses pesquisadores que estão aqui, eles são referências nessa área. E por que estudar isso tudo, né? Por que estudar animais que não existem mais e você pegar fósseis e analisar e descobrir espécies? Porque através desse estudo, a gente consegue ter noção de por que essas espécies foram extintas, o que motivou a extinção dessas espécies, né? Se elas ainda existem, o que fez com que elas conseguissem sobreviver durante todo esse tempo. A gente está falando aí de um tempo de 100 mil anos atrás, até não sei quantos milhões de anos atrás. Então, a partir disso, a gente consegue fazer uma modelagem das mudanças climáticas, a mudança de ambiente que tiveram nesse tempo e desvendar qual o motivo da extinção dessas espécies e, a partir daí, traçar, né, um plano, né, ou então traçar uma história para que a gente possa fazer coisas diferentes para que mais espécies não sofram com as mudanças que estão ocorrendo ultimamente, que vão continuar ocorrendo. Então, sim, é importante estudar isso, né? Faz muita diferença, principalmente no estudo das espécies para o futuro. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, né?
Então, como é que é ser pesquisadora no Brasil? A gente precisa estudar num curso de período integral. A gente tem dedicação exclusiva. Então, quem faz um mestrado e um doutorado não pode trabalhar numa empresa e um mestrado e doutorado em uma universidade pública, né? Não pode trabalhar em empresa, não pode ter uma outra profissão. A gente não tem direito trabalhista, a gente não tem férias, 13º, fundo de garantia e todos os direitos que um empregado tem. E quanto custa, né? Quanto você recebe? Uma bolsa de iniciação científica, que seria o famoso estágio, durante a graduação. Na época eu recebia R$ 300, hoje ela está em R$ 400. Um técnico de laboratório, que eu também atuei, ganhei uma bolsa do CNPq para atuar como técnico após a graduação. Ela, na época, era R$ 400, hoje ela ainda está em R$ 400 para uma pessoa que já está graduada. Uma bolsa de mestrado, que nisso aí já são 4 anos, mais 2 anos de mestrado, ela está. Eu ganhei na época R$ 1.500, ela ainda permanece com esse valor. E uma bolsa de doutorado para um pesquisador conhecido, com título de doutor, que dedicou aí pelo menos 10 anos da sua vida, ela estava em torno de R$ 2.100 e ainda continua esse valor. Então, apesar de ter todo o reconhecimento, de ter todo um currículo, eu não tinha a minha realização e eu não tinha conseguido ainda alcançar o meu sonho, né? Que era ter uma independência financeira, que era ajudar a minha mãe, que era retribuir tudo que a minha família tinha feito por mim e principalmente ter assim a ter, como é que fala, é, o orgulho, né, de ter estudado, de ter dedicado tanto tempo e receber um retorno, né? Porque, infelizmente, só o currículo a gente não consegue sustentar e ter uma vida satisfatória, né? Então, em 2016, no final do meu mestrado, eu recebi um convite para divulgar minha dissertação de mestrado na Argentina. Foi a minha última viagem como bióloga, né, como pesquisadora. E nesse processo eu tinha já começado a fazer um doutorado na USP, né? Eu precisei mudar para São Paulo. O meu marido, ele foi transferido, né? Precisou vir para morar em São Paulo por causa da transferência da empresa. E isso também foi um baque muito grande, porque eu já tinha um doutorado certo para continuar lá no Rio. E aqui eu precisei buscar uma outra alternativa. E aí eu consegui um doutorado no Museu de Zoologia da USP. Mas nesse momento eu já estava frustrada, porque eu tinha um orientador que estava já idoso. O perfil de um pesquisador brasileiro é um perfil de um pesquisador idoso, machista e tudo que a gente sabe como que é. Então, ele falava para mim diariamente o que eu estava fazendo lá, eu não ia conseguir bolsa, ele ia se aposentar e eu ia ficar lá sozinha. Então, isso também foi um dos motivos que me desestimulou, mas ele estava certo, de certa forma, né? Porque eu realmente não ia ter bolsa e a gente estava no auge aí de uma crise financeira, as bolsas estavam sendo cortadas e eu ia passar mais 4 anos da minha vida me dedicando sem garantia nenhuma de que eu ia conseguir alguma coisa no futuro. E aí, depois disso, eu tentei fazer um doutorado, né, em Portugal. Eu fiz todo o processo de inscrição, procurei oportunidades e aí encontrei um pesquisador. Ele me aceitou como se que eu fosse orientadora dele. A gente fez todo um processo de projeto, a gente construiu o projeto, a gente fez a inscrição, estava tudo certo, o projeto estava aprovado. E aí, no momento de eu defender o meu projeto para conseguir a bolsa, me deram a resposta de que eu não ia conseguir defender para conseguir a bolsa, porque eu precisava estar lá em Portugal, eu precisava ter um endereço lá. E eu não tinha como ir para lá. Então, essa foi a gota d'água, e aí eu decidi que realmente eu precisava mudar, porque eu já não estava mais feliz com o que eu fazia. Mas não foi tão fácil assim mudar, eu fiquei perdida. Foram 2 anos, assim, de realmente extrema frustração por não ter alcançado o meu objetivo. E aí eu comecei a procurar formas de conseguir uma renda, né?
E aí eu comecei a fazer artesanato, fazia lembrancinhas para festa. Graças a Deus deu muito certo, então eu conseguia ganhar um bom dinheiro com isso, mas eu passava noites em claro, final de semana, trabalhando com isso. E eu também, como não conseguia nada no mercado de trabalho, no setor, né, empresarial, administrativo, porque apesar de eu ter um currículo excelente, eu não tinha experiência de mercado, então as pessoas tinham medo de me contratar por causa do meu currículo e eu não querer ganhar um salário pequeno e pedir para sair, ou as pessoas não me contratavam porque eu realmente não tinha experiência. Então a minha alternativa foi realmente trabalhar em shopping. Então eu trabalhei durante um bom tempo em shopping, alternando com o artesanato que eu fazia para poder conseguir complementar a minha renda. Então foi isso nesses 2 anos, e realmente foi um momento muito difícil, um momento que eu fiquei muito ansiosa, que eu cheguei a pensar em desistir e ficar num momento de depressão, mas eu não queria isso para minha vida. Então eu decidi realmente parar e pensar o que que eu tenho de oportunidade. E aí foi quando a minha vida mudou da água para o vinho. Em 2018 eu comecei a procurar cursos e oportunidades para começar de novo. E aí eu vi que realmente na área de tecnologia era uma área que tinha oportunidades. Eu tenho, graças a Deus, grandes amigos que são da área. O meu esposo também é da área de TI. E eles me orientaram, por que que você não faz um curso de tecnologia, né? Tem tantas vagas por aí. E eu pensava, meu Deus, eu não sou capaz, porque eu não entendia nada do que eles faziam, né? Eu via o meu marido trabalhar e para mim ele falava grego, eu não entendia nada daquelas telas que ele mexia. Eu falei assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E eles falaram, não, tenta, tentar não custa nada, o não você já tem. E aí eu comecei a cursar a ciência da computação do início de 2018, e logo no primeiro semestre do curso, eu fui convidada por esse professor aqui, o Lúcio, que é um grande amigo meu, para cursar um curso de bancos de dados de um programa da Oracle que ele fazia parte. E aí eu fui conhecer o Oracle Academy, né? E fiz o primeiro curso do programa, Oracle Academy, e logo no final do primeiro curso, eu falei, não, vou tentar aplicar para algumas vagas de estágio, apesar de não ter ainda tanto conhecimento, né? Eu já conseguia entender o que era um banco de dados, conseguia mexer e comecei a aplicar para algumas vagas. E aí, no primeiro semestre da faculdade, depois de 2 anos e quase 2 anos e meio, tentando uma oportunidade, depois de um mês de curso, eu consegui a primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho. E aí eu consegui fazer um estágio, começar um estágio numa empresa jurídica, mas que tem um sistema próprio. E eu comecei a trabalhar com bancos de dados através do conhecimento que eu adquiri pelo programa, né, do Oracle Academy. E aí, com 29 anos, eu recomecei a minha vida profissional como estagiária. Trabalhei nessa empresa durante 10 meses e durante esse tempo eu continuei muito envolvida com o programa, né? Então eu continuei fazendo os cursos do Oracle Academy, comecei a participar de eventos em várias empresas de tecnologia, principalmente da Oracle. Então eu me tornei o que eles chamam de aluna embaixadora, né? Então todos os eventos que tinha na Oracle relacionados ao Academy, eles chamavam alguns alunos embaixadores e eu comecei a participar e comecei a entender como é que é o fluxo de uma empresa de tecnologia, o que você precisa para poder se especializar e tudo mais. E aí comecei a participar desses eventos. E aí chegou 2019. E aí eu vi que sim, era capaz. Eu era capaz. Então, aí que eu comecei a fazer um network, a conhecer pessoas. Então, eu comecei a conhecer o que era o Meetup, o que era o que eram as comunidades, né? Essa Júlia, minha amiga, me apresentou o Cloud Girls. Então, esse aqui foi o primeiro encontro do Cloud Girls que eu fui. Coincidentemente, foi um encontro na Oracle. Então,
E aí eu comecei a aplicar para empresas que eu nunca na minha vida imaginei que eu pudesse ter oportunidades. Essa daqui foi a minha primeira oportunidade. Um dia eu comecei a mexer muito no LinkedIn, né? Então a interagir muito com o LinkedIn. E aí um dia apareceu essa mensagem no meu LinkedIn e eu achei que fosse trote. Porque eu pensei, o que que essa pessoa, né, uma recrutadora da Microsoft, está mandando uma mensagem para mim? E sim, era verdade. Uma recrutadora da Microsoft nos Estados Unidos viu as postagens que eu estava fazendo no LinkedIn e me chamou para participar de um processo seletivo da Microsoft para estagiária. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive de participar de uma entrevista numa grande empresa. Foi a primeira vez que eu pisei na Microsoft. Então, você imagina o peso que isso foi para mim. Eu consegui passar na primeira fase, que foi uma entrevista em inglês com os recrutadores dos Estados Unidos, mas infelizmente na entrevista, como eu estava muito nervosa, eu não consegui passar, mas ainda assim foi uma grande realização, porque eu vi que eu estava indo no caminho certo. Então, nem sempre um não é um motivo para você desistir, um não é um motivo para você ver, reaprender com o que você errou, tentar melhorar e seguir em frente. E foi isso que eu fiz. Eu continuei seguindo em frente, apesar de não acreditar muito, mas eu precisava tentar e comecei a tentar. E aí, em maio de 2019, eu apliquei para uma vaga de estágio na IBM. Só que essa vaga demorou muito também o processo dela demorou muito. E aí, durante esse processo, apareceu uma oportunidade também para fazer um processo seletivo na Oracle. Não para ser funcionária da Oracle, mas para trabalhar dentro da Oracle por um período, né, temporário, com o programa Oracle Academy. Então, por coisa do destino ou não, no mesmo dia que eu recebi, em setembro, eu fiz o processo em maio, né? Comecei o processo em maio. Em setembro, eu recebi a resposta da IBM dizendo que eu tinha passado no processo de estágio, que era para eu começar como estagiária da IBM. No mesmo dia, eu recebi a resposta de que eu tinha passado no processo seletivo para trabalhar com Oracle Academy dentro da Oracle. E aí, muita gente me perguntou, mas por que a Oracle, né? Eu tive a oportunidade de ser efetivada no meu serviço, porque com 10 meses apenas de estágio, né? Um estágio que duraria 2 anos, quando eu pedi para sair, o meu chefe me convidou para ser efetivada. Eu tive a oportunidade de começar uma carreira técnica como estagiária da IBM, mas eu escolhi a Oracle, que na época era o mais incerto, né? E por quê? Porque a gente fala muito disso aqui, né? Por causa do give back. O Oracle Academy, ele transformou a minha vida, né? Através dele, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, de me profissionalizar, de adquirir conteúdo, de adquirir conhecimento. E agora, apesar de ser uma coisa arriscada, eu tinha a oportunidade de transmitir isso para outras pessoas, né? Então, eu ia ajudar a minha gerente, que é a Fabi, a expandir o programa no Brasil e a conseguir que mais instituições, mais escolas, mais pessoas tivessem a oportunidade de também estudar num programa que é gratuito e também transformar suas vidas profissionais. Então, eu escolhi entrar para a Oracle e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque estar dentro da Oracle, ver como é que funciona aquela empresa, o propósito que ela tem, né, de transformar as pessoas através da tecnologia. As pessoas que eu conheci, isso tudo, com certeza vai fazer muita diferença na minha vida, está fazendo diferença. Independentemente que eu continue lá, espero que sim, mas vai ser uma experiência e um conhecimento que vai conseguir me abrir portas e com certeza eu vou levar para o resto da vida. Então, tem 6 meses que eu tô na Oracle, trabalhando com o Oracle Academy.
E basicamente é essa a minha história, né? Eu tenho algumas dicas para quem quiser, para quem está nessa transição de carreira, então para quem está começando na área, dicas assim que me ajudaram, estão me ajudando muito nesse processo de conhecimento, né? Eu ainda estou começando a estudar a parte tecnológica. Primeiro, participe de comunidades, porque grande parte do que eu consegui até hoje veio através das comunidades, né? Conhecimento, oportunidades através das meninas, né? Das comunidades, de outras pessoas. Então, aqui tem 3 que eu costumo participar, mas tem diversas comunidades de diversos tipos, né? O segundo, ferramentas para buscar conhecimento na área de TI. Então, eu vou vender um pouquinho o meu peixe aqui. Quem ainda está cursando, né, um curso numa instituição de ensino, tem interesse, peça ao seu professor para entrar em contato com a gente. O Oracle Academy é um programa gratuito, é mundial, é um programa da Oracle para levar o ensino de ciência da computação para dentro da instituição, mas ele é um programa feito para professores. Então, o professor ele acessa a ferramenta, ele tem todo um conteúdo disponível que ele consegue repassar esse conteúdo, disponibilizar esse conteúdo para os alunos. Então, muitas instituições ainda não conhecem. Então, se você faz parte de uma e quer saber um pouquinho mais, procure algum professor, algum coordenador seu, que a gente explica. E com certeza esse conteúdo é diferencial para capacitar as pessoas a conseguirem seu primeiro estágio, seu primeiro emprego. E é um conteúdo oficial da Oracle. Outras ferramentas também, o Udemy, né? A plataforma Udemy tem vários cursos muito baratos, vários cursos gratuitos. Quando eu comecei também no estágio, eu fiz vários cursos dentro dessa plataforma que te ajudam a adquirir conhecimento, você faz na prática e é muito legal. E também o One. O One é um programa que a Oracle lançou esse ano, que visa capacitar jovens, né, para o mercado de trabalho. Então, é uma parceria com a Alura, só que você só paga R$ 90 pelo curso inteiro, que dura 6 meses, então você paga uma vez R$ 90 e você tem acesso a toda uma formação de back e front-end com conteúdo totalmente formulado pela Oracle. Então, a Oracle aí tem um desejo, né, de capacitar milhares de pessoas para conseguirem ocupar as vagas de TI que estão aí em defasagem, né? Não tem pessoas para ocupar essas vagas. Então, além desse conteúdo, ela está fazendo parcerias com várias empresas que se propuseram a chamar essas pessoas que estão concluindo os cursos para processos seletivos e orientar essas pessoas. Então, é um programa super bacana que com certeza vai abrir muitas portas aí para as pessoas que participarem dele. Por último, né, eu sou a defensora número 1 do LinkedIn. LinkedIn é vida, porque você consegue interagir com pessoas do mundo inteiro e empresas do mundo inteiro conseguem visualizar o que você está fazendo. Então, como eu mostrei ali, né, na oportunidade que eu tive na Microsoft pelo LinkedIn, então, sim, mantenha os seus LinkedIns atualizados, porque com certeza as empresas estão vendo o que você está fazendo. E por último, né, eu falo que eu não cheguei aqui sozinha, né? Eu nunca chegaria até aqui sozinha. Se eu estou aqui até hoje foi porque eu conheci pessoas que me ajudaram durante toda a minha trajetória, desde lá do início da graduação de biologia, né? Eu conheci pessoas que me ajudaram lá e conheci pessoas que me ajudaram aqui. Então, sim, é essencial que você tenha esse contato, né, com pessoas, que você ajude para que você também seja ajudado, né? Então, é exato esse lema do give back. Então, eu queria agradecer aqui ao Cloud Girls, né, ao Danilo, a Ju, a Laídes, a minha mentora, que está me ajudando muito nos meus objetivos, né? Eu quero tirar a certificação profissional de Cloud.
tô dando essa palestra agora, o que para mim é bem difícil, né, falar em público, mas é um desafio que eu tô conseguindo superar e ela tá me ajudando bastante. E além de outros objetivos também que a gente está trabalhando aí para concluir. E também a Richelle, que tem me ajudado bastante com dicas em relação aos estudos. Então, assim, a gente é realmente uma comunidade que se ajuda e nós sou muito grata por fazer parte dessa comunidade. E o que vocês precisarem de dica, de ajuda, podem me chamar no LinkedIn. E é isso. E a minha última fala é não desista dos seus sonhos, né? O meu está apenas começando e eu tenho muito ainda pela frente, muito o que conquistar, mas também sou muito grata por tudo que já aconteceu em tão pouco tempo nessa minha transição. É isso, gente. Obrigada. Uhul, sou fã! Adorei, arrasou! Ai, eu chorei, Paty, gente. Obrigada. A câmera não tá ligada, porque eu choro. Parabéns. Vamos Chorou, abrir. ganhei a aposta. Eu chorei. Ai, gente, eu As vou ficar mentes, emocionada, as mentes me sim. emocionam demais. A gente vai abrir para uma pergunta para a Paty e depois você pode responder pelo chat, por favor, Paty. Tá bom. Tem alguém que queira abrir o microfone e perguntar? Ninguém? Não fiquem com vergonha. Eu pergunto. Se ninguém vai Eita. perguntar, eu pergunto. De mentora para mentir agora. Claro que aqui a gente tem que perguntar. Paty, me diga assim, qual foi o momento que assim, você pensou em desistir e o que te tirou desse? Porque eu vi aqui nos comentários que muitas meninas falaram assim, eu tô com 22 anos, eu tô com 21 anos, eu tô com 20 anos, eu tô com 24 anos, eu já pensei em desistir. Aí você já deu vários recados para elas, mas quando você chegou assim um momento que você falou assim, não, nem tudo são flores, o que foi que te colocou para cima e disse, é por isso que eu não vou desistir, é por isso que eu vou seguir em frente, é por isso, o que foi que te levou a isso? A nunca desistir, a sempre procurar ser uma parte melhor a cada dia. Sim. Primeiro eu quero falar que eu tô com 31 anos, tá, meninas? Então, por favor, não fique com medo de desistir aos 20, 25, aos 40 anos, tá? O momento que você quer mudar vai ser o seu momento e você com certeza vai ter oportunidades, não importa a idade que você tiver. Isso era um medo muito grande que eu tinha, de desistir e não conseguir oportunidades, mas hoje eu vejo que sim, que é possível. E, na verdade, assim, o que mais me fez não desistir e buscar uma nova oportunidade foi realmente os meus sonhos, né? Eu sempre tive o sonho de conhecer países, de conhecer lugares diferentes, de dar uma condição de vida boa para minha mãe, para minha família, de poder retribuir todo o esforço que ela teve de me criar sozinha desde que eu tinha 12 anos, né? E eu não podia simplesmente largar tudo, largar toda a dedicação que ela teve por mim, todo o esforço que ela teve de conseguir com que eu tivesse um bom estudo. Ajudar também o meu marido, né? Porque ele é meu grande apoiador. Então, não podia deixar toda a carga também nas costas dele. E, claro, eu quero ter a minha independência financeira, eu quero ser reconhecida, eu quero ser bem-sucedida. E eu não ia desistir disso, entendeu? Era muito mais forte, meus sonhos foram muito mais fortes do que a minha vontade de desistir e de ficar em casa e de deixar pra lá. Então, esses foram os meus maiores motivos. Ótimo, meninas. Paty, mais uma vez, muito obrigada. Arrasou Obrigada. muito. Vai palestrar muito Ju. ainda. Obrigada. Ju? Parabéns de verdade. Tem alguém me chamando. Sou eu, a Jaque. Boa noite, meninas. Boa Só noite. fazendo um parênteses com relação a essa questão de idade, eu tenho 40 anos, tá? Trabalho com tecnologia há aproximadamente 15 anos. E em 2016, eu trabalhava especificamente com hardware e software. Em 2016, eu fui demitida de um distribuidor que eu trabalhava e aproveitei a crise e ingressei em cloud. O que eu queria passar para vocês da minha experiência, assim, não desistam, lutem, mas sejam certas do que vocês querem. Para mim, hoje, cloud está muito difícil devido à linguagem de programação, devido a muitos itens que eu não tenho, então está um pouco difícil, além da idade. Eu estou fora do mercado já há algum tempo,
mesmo com bastante bagagem. Então, não desistam, mas sejam certas do que vocês querem e estudem. Certificação na veia, em inglês, e vão, entendeu? Para mim tá um pouco difícil, acho que está pesando bem a idade. Só esse parênteses que eu queria fazer para vocês aí da minha experiência. Muito obrigada, hein?